temos aqui os componentes que vocês já conhecem, os funções, melhor assim dizendo, de cada um deles, que fazem a medição do ar, não é isso? Que informam ao módulo a quantidade de ar que até então o motor admitiu. Para isso ele vai ter que ter informação de pressão, temperatura, posição da válvula borboleta. Tá? Então aqui tem alguns códigos aqui, ó. Por exemplo, tem o G42 e o G71. Por quê? Tem dois sensores em um. Se vocês forem buscar essa referência lá, vou pedir para que você busque para nós, por gentileza, o G42 e o G71, ele é um sensor de temperatura do ar e de pressão do ar. As duas grandezas físicas somadas vão gerar uma pequena tensão ou uma pequena corrente que o módulo entende. Se chega aquele parâmetro, tem ar quente, ar frio, pressão baixa, pressão alta. Entende? Vocês estão entendendo? Então o módulo não sabe se está quente ou frio, ele sabe se vai ter uma leitura ou não através das grandezas elétricas. E cabe vocês pegarem o multímetro e comparar os valores aqui. Todos esses sensores vão ter uma tensão de não 12 volts, mas de 5 volts, 4 volts, 3 volts, 1 volt. É uma tensão específica do módulo. Ele que manda para o sensor e o sensor devolve para ele em forma de sinal. Legal? Achou? O que está dizendo aí? G42? Sensor de temperatura de admissão de ar. Perfeito. E o 71, pressão do coletor de admissão. Então esse sensor nesse carro, embora não seja um Gol, esse sensor está no coletor de admissão, essa peça preta plástica, aonde o ar entra, ele passa pelo filtro, não é isso? E ele vai ser então admitido pelo motor. E ele, por essa informação, pessoal, ele já sabe quanto de ar tem ali no coletor. Pela massa de ar presente, ele vai injetar uma massa de combustível adequada. Nós temos aqui a válvula borboleta. Você tem o G186 até 188. Se você puder procurar para nós, por favor, Luiz Fernando. Achou já aí, né? Então o que é o G186? Controle de válvula borboleta do acelerador de gás. Ele é o controle, ele é um motor eletrônico. O módulo, ele recebe uma informação do pedal, que é o G79 ou G185, são dois sensores para mesma peça, pedal 1, pedal 2, que se falhar um tem o outro, tá? Então ele tem os dois sensores, e por essa informação que eu envio ao módulo, o módulo sabe que você pisou pouco, pisou muito, quantos por cento você pisou, e ele ajusta para o motor aqui. Com o motor parado, não tem por que ele mexer. Entenderam? Então o pedal fica bobo aqui, vocês estão vendo. Mas enfim. Então aqui você tem o G186, que é o próprio motor, que é um atuador. O módulo recebe sinal do pedal e ele atua em cima do motorzinho elétrico. Se eu voltar a chave, ele faz o reconhecimento. Ele vai até o final, depois que ele fizer o reconhecimento da posição da válvula borboleta, então ele deixa meio aberto, cerca de 13% para passagem de ar. Tudo bem? Se eu tiver que tirar a bateria do carro no scanner, eu tenho que zerar, eu tenho que readaptar o sistema, porque ele tem que entender que está na posição tal. Então é um dos ajustes que você tem que fazer quando você tira a bateria do carro. Agora ele já abriu um pouquinho. Dá para ver que dá para passar um pouquinho de ar ali. É o suficiente para que o motor tenha marcha lenta. Tá bom? Desligado. Oi? Desligado, você gosta de vou desligar. Se eu der a partida, ele vai deixar um pouco aberto. Se eu fechar ele totalmente aqui, tudo bem que é um painel didático, né? Mas se fosse no carro, ele ia morrer. Tá bom? Baseado nisso, eu tenho pressão, temperatura e posição da válvula borboleta. Por essas três informações, ele já sabe a quantidade de ar que entrou. Tá? Injeção eletrônica. A quantidade de combustível, qual é a relação da quantidade de combustível com a válvula? Quanto mais ar, mais ela vai injetar. Quanto mais ar, Mais injeta combustível. Então quer dizer que se a gente pisar aqui, abre a passagem do ar, ele aumenta o combustível, mas ele aumenta como? Ele abre mais tempo o bico, ou ele pulsa mais vezes, ou ele fica aberto? Pulsa mais. Pulsa mais vezes? Aumenta o PWM dele, né? Ou o PWM. Então são várias informações que vocês com o osciloscópio podem precisar. Nesse caso, ele tem aproximadamente 4 milissegundos de abertura. Ele não pode injetar mais ou menos. Pode ajustar. 5 milissegundos, 6 milissegundos, então a injeção está sendo mais demorada.
mas ele pode pulsar várias vezes esses 4 milissegundos. Então ele aumenta a frequência, ele não aumenta o pulso. O pulso é o mesmo. Ele só aumenta a frequência, vai pulsar mais vezes. Ele não pode injetar nem a mais nem a menos. Entenderam? Então uma estratégia que a injeção ela se adequa. Ela que faz isso. Tudo bem até aqui? Então o bico injetor depende disso. A gente falou que todo bico injetor, ou toda bomba e toda bobina, ela recebe um sinal 15 com a chave, não é isso? No momento que você vira a chave. Então se vocês puderem conferir daqui a pouquinho, até quando o pessoal estiver aqui na prática, no carro é a mesma coisa, pode fazer no carro. Desconectar o bico e verificar se chega a linha 15 nele, ver se chega os 12 volts nele. E vocês vão ver que o sinal não vai chegar negativo no bico, porque se chegar o negativo no bico, o bico abre. E o combustível que está aqui? Desce. Ele entra na câmara. Então em nenhum momento, pessoal, com o carro, o motor parado, há injeção de combustível. Só vai ter injeção de combustível quando? Quando tiver rotação, se tiver giro. Para provar isso para vocês, vamos dar partida e nós vamos desconectar o sensor de rotação. Não tem mais injeção, não tem mais ignição. Esse aqui é o motor rodando. Esse aqui é o motor em giro. Então, o Claudinei está ali dando partida, sensor de rotação, o sistema está com defeito, pode ser o sensor, pode ser a roda fônica do carro, ou pode ser até uma sujeira que não consegue conversar. E o módulo, então, ele não adota o fase, ele adotou rotação. No carro, de tanto insistir, ele adota o de fase. Entenderam? Isso vai aonde? Oi? Tá, esse aqui vai aonde? Comando de válvulas, a parte de cima. Se eu desconectar o fase, será que ele corta? Mas na prática, se eu desconectar o fase, o motor perde as referências do primeiro, segundo, terceiro e quarto. O primeiro ele ainda tem, porque ele tem um sensor de rotação, mas os outros ele não tem. Então pode ser que o motor fique meio quadrado, vamos dizer assim. Mas ele adota uma referência e ele acerta o resto. O fase dá mais precisão. Tudo bem? E é isso. Para ele ter certeza que a combustão foi certa, nós temos um sensorzinho aqui atrás, chamado sensor de detonação. Acabei colocando aqui. Mas nós temos o sensor de detonação. Esse sensor de detonação, ele é o que mede se a combustão aconteceu no tempo certo, se aconteceu no tempo certo, se aconteceu no tempo antes ou no tempo depois. A vela está no ponto. Então no ponto ideal, lembra que a gente falou do ponto? O sensor aqui envia que o primeiro cilindro está no ponto de combustão ideal. Aí o módulo, ele manda uma centelha no primeiro cilindro. O atraso ou o adiantamento dessa faísca, dessa centelha para a vela, depende da detonação anterior dele. Então, o que acontece, senhores? Quando queima o combustível, não queima combustível, quando consome o combustível, quando há a combustão, ele mede se foi antes ou após o ponto ideal. Então ele vem ajustando. Você troca de posto. E quem é que garante que o mesmo combustível vai... Desculpa, que aquele combustível vai ter o mesmo comportamento? Não vai ter. E você tem um carro flex aí. Como é que faz? Aí nós temos que somar essa informação também. Beleza? E esse daí vai na onde? Isso aqui vai no bloco do motor. Tem carro que tem um, tem carro que tem dois, tem carro que tem quatro. Um para cada um deles. Quanto mais sensores, mais preciso. Mais caro. Mas é mais preciso. Então ele, quando dá a combustão, ele trepida. Ele é um sensor piezoelétrico. Então ele treme e trepida. Ele gera uma vibração que gera um pulso elétrico. Pelo pulso elétrico que ele gera, sabe se a combustão foi ou não foi. Gente, pra caralho. Show? Beleza?